bom dia a todos. Eu preparei esta apresentação para o ano zero aqui em Coimbra, que é a Bienal. A arte é aquilo que nos faz gostar da ciência e a ciência é aquilo que nos faz perceber a arte. E, portanto, com base nestes dois pressupostos, eu preparei esta apresentação. Há pessoas especialistas na parte do restauro, há pessoas especialistas na parte da estética, portanto, mas há química em muitas das coisas que entram na arte. Começando pelos objetos pré-históricos. Isto é uma fotografia da gruta de Altamira, em Espanha. Curiosamente, eles fizeram uma gruta falsa porque tinham muitos turistas que queriam ver a gruta. Inicialmente, toda a gente via a gruta, então a gruta ficou muito estragada com água, com o dióxido de carbono, com os archotes, com as lâmpadas que as pessoas tinham quando entravam lá. Resultado, hoje em dia, para entrar na gruta verdadeira, que é quase igual à gruta falsa, onde todos os turistas entram, só entram 100 por ano e tem uma marcação muito cerrada. Portanto, isto é uma coisa muito interessante, como a química pode, de alguma forma, contribuir para o entendimento da arte antiga. Por exemplo, através dos pigmentos, através dos materiais, tudo isso temos química nisso. Aliás, hoje em dia podem usar métodos instrumentais para ver se aqueles pigmentos são uma coisa, são outra. Podem usar fotografias, podem usar a espectroscopia para ver aquilo que normalmente não se vê. Mas eu, basicamente, o que queria falar-vos não era na parte técnica da arte, mas sim de como a arte pode ser uma porta de entrada para a ciência e a ciência pode, de alguma forma, ajudar a perceber a arte e melhorar a arte. Normalmente o que acontece é que as coisas estão disjuntas. Olhando para os cientistas, dizem: não quero nada a ver com arte, eu só gosto de arte, mas é um hobby. E fazemos ao contrário, os artistas diziam: a ciência é uma coisa horrível, não quero nada com isto, nunca percebi nada e, portanto, não quero nada. Aliás, quando vocês entram numa livraria, vão encontrar uma coisa muito engraçada, que é estantes e estantes e estantes com livros de arte, enquanto uma estante muito pequenina com livros de ciência. Mas a ciência é a coisa mais importante que existe neste mundo, mas pelos vistos a arte é a coisa mais desejada. Então, partindo das coisas que são desejadas, que nos ajudam a perceber o mundo, nós podemos chegar ao mundo realmente da ciência. Obviamente eu estava-vos a falar aqui dos pigmentos, da história. A química é importantíssima. Este é o túmulo de Rainha Santa. É importantíssimo para perceber que são os pigmentos que são usados, por exemplo, o que é aquele ouro, o que é feito daquela coisa. Claro que a história e a estética entram por outro lado. Este túmulo é atribuído ao mestre Pero, há toda uma discussão de quando o mestre Pero fez este túmulo, quem era o mestre Pero, mas a química pode ajudar a perceber pelo menos as falsificações. Por exemplo, se aparecer uma estátua atribuída ao mestre Pero, mas não é daquele tempo, usa pigmentos que o mestre Pero não usou, obviamente está falsa, não temos nenhuma dúvida. E, aliás, há um livro do Carlo Gerassi que chama-se Falácia, exatamente com base nisso, que é uma estátua grega, que afinal não é grega, é renascentista. E, portanto, logo um problema. Como é que a falsificação perdeu todo o valor quando afinal a estátua não era grega, mas sim renascentista? Portanto, todo esse livro discute essa problemática, que é muito interessante. Obviamente, eu não vos queria falar aqui dos aspectos técnicos da química, como auxiliar no entendimento dos pigmentos, dos materiais. Há muitas apresentações sobre isso. Eu queria-vos aqui falar do aspecto interdisciplinar, que é muito importante. E toda a gente erra. Encontrei, por exemplo, um livro de História da Arte que tinha erros sobre este túmulo e foi escrito por historiador. Obviamente, os químicos também erram. Portanto, é assim que funciona a ciência. Funciona com a análise e a discussão. Não chamamos os nomes às pessoas, tentamos corrigir as coisas. Há um livro
exatamente, que mistura a ciência com a arte, que é foi publicado pelo Museu Machado de Castro, que tem um quadro, que é um políptico, ou seja, como a palavra indica, tem vários quadros, Flamengo, atribuído ao Flamengo, veio do Mosteiro de Celas, o autor é desconhecido, cerca de 1510, está aqui tudo escrito, pintado sobre madeira. É muito interessante a questão da pintura sobre madeira. Vocês, se forem ao Machado de Castro, vocês vão encontrar objetos de madeira, vão encontrar pinturas sobre madeira, vão encontrar pinturas sobre tela. Portanto, normalmente os especialistas podem vos dizer alguma coisa, mas às vezes não sabem tudo. Ninguém sabe tudo. E, portanto, por isso é que nós estudamos. Este livro é muito interessante porque quase todos os pigmentos foram atribuídos a compostos químicos. Portanto, houve uma preocupação de perceber como é que, neste quadro, este quadro servia quase de exemplo. É por isso é que eu estava a chamar a atenção aqui. Depois, a química também aparece nas questões da atribuição, não só da atribuição, mas também da degradação. Isto é um quadro muito famoso, que é os Girassóis do Van Gogh, que Van Gogh pintou usando uns pigmentos que na altura começaram a aparecer de cádmio e chumbo. Acontece que o chumbo vai se degradando e, portanto, o chumbo que era amarelo passa a ser preto. E, portanto, os girassóis do Van Gogh têm umas manchas pretas. E, portanto, como é que nós resolvemos este problema? Portanto, vocês vão encontrar químicos em quase todos os museus. Por exemplo, eu encontrei em Nova Iorque, os vernizes lentamente vão ficando cada vez mais castanhos, cada vez mais escuros. E nós habituamos aos vernizes escuros. Ninguém fica indiferente quando o verniz é destapado e as cores que eles usavam na altura, que eram cores vivas, aparecem. Normalmente nós estamos habituados às cores escuras. Também estamos habituados às estátuas gregas que não são pintadas, enquanto as estátuas gregas eram pintadas. E nós não gostamos, achamos isso um bocado kitsch. Nós gostamos de estátuas gregas não só não pintadas, como ainda por cima cortadas. Isso é muito interessante. Tudo serve de reflexão. Algumas reflexões são científicas, outras reflexões são estéticas, mas a questão do gosto é também um aspecto muito interessante, que também tem alguma química, porque as pessoas polarizam-se, gostam de uma determinada obra de arte e gostam de outra, e conseguem explicá-la. Inclusive, há pessoas que ficam possessas quando alguém explica alguma coisa porque nós queremos direito à nossa fantasia. Não. Eu acho que a ciência pode ser aditiva. Ou seja, quando nós percebemos uma obra de arte, percebemos a obra de arte não só os seus pigmentos, mas mais do que isso. E isso, isto é aqui uma provocação. O Duchamp era um provocador, ele agarrou num urinol e pôs o urinol no museu, assinado pelo construtor do urinol, é um ready-made, é assim que se chama em termos artísticos. Ok, nós gostamos imenso do Duchamp. O Duchamp neste momento faz parte do canon assim, artístico. Ninguém, quer dizer, há quem possa discutir o Duchamp, mas em termos académicos não há discussão nenhuma. Mas o Pinochet agarrou um martelo e partiu o urinol e pagou por isso. E nós discutimos se o Pinochet era ou não artista, porque o Pinochet não só partiu o urinol, como urinou sobre o urinol. O urinol serve para urinar. Ok, não, isto é um ready-made, isto é uma obra de arte moderna. Se vocês pensarem em termos químicos, é uma obra de arte realmente interessante, porque tem o estanho que dá aquele branco, o vidrado, o vidro. Como é que é feito o urinol? Em termos artísticos, tem uma história, mas em termos científicos também tem outra. E isso é muito interessante. E foi isso que, aliás, que o Duchamp quis valorizar. Uma coisa de garrafas, o urinol, eram realmente objetos interessantíssimos. Ainda agora estou a ver o Moby Dick, e Moby Dick fala das cordas de cânhamo, mas logo a seguir foram substituídas pelas cordas de
de Manila. Ok, e logo a seguir, pelas cordas sintéticas. No tempo do Melville, ninguém conhecia cordas sintéticas. Ok. Aliás, ninguém conhecia a eletricidade como nós conhecemos hoje. A iluminação era feita por candeeiros, por velas. E o passado não é igual ao presente, embora as pessoas pensem mais ou menos da mesma maneira, é diferente. E por isso é que nós precisamos também da arte e dos museus e da história para nos ajudar a perceber como as coisas tiveram uma história. Aqui ainda mais provocante, é uma artista polaca com nome impronunciável que estava no museu em 2013 dentro de uma caixa de vidro a dormir. Temos um vídeo, vocês podem encontrar o vídeo na internet, o vídeo chama-se O Cubo. Na altura impressionou-me, não, a pessoa está dentro de um cubo, mas a pessoa está dentro de uma caixa fechada. Nós sabemos que os artistas precisam de alguém que lhes dê apoio técnico. Por exemplo, eu fiz as contas, assim muito por alto, e ninguém pode ficar numa caixa mais do que 2 ou 3 horas. Mais do que isso é perigosíssimo. As pessoas podem adormecer e morrer. Ok? Aliás, esta imagem, para de vez em quando, as pessoas saem, limpam e voltam a entrar. Nós sabemos, inclusive, que o dióxido de carbono é mais pesado. Os artistas precisam de algum apoio técnico e eles têm-no. Nesse aspecto é interessante porque os artistas abrem caminhos, discutem e depois vão encontrar cientistas que tentam mostrar como é que eles hão de fazer. Não faça assim, faça assado. Ok. E às vezes o artista não pensa numa coisa que o cientista vai pensar, porque o cientista também é muito criativo. E, enquanto o artista às vezes está a pensar numa determinada coisa, o cientista já está a pensar noutra coisa muito, muito diferente, muito mais à frente. É dessa equipa que vai nascer às vezes criações excelentes. Obviamente, voltando um bocadinho atrás, eu preparei esta apresentação e às vezes apresento aos meus alunos, especialmente em Química e Sociedade, e a maior parte deles não percebe sequer isto, porque hoje em dia quase ninguém aprendeu francês. Mas basicamente a ideia é, isto não é um cachimbo, é verdade, isto não é um cachimbo, isto não é uma molécula, isto não é uma pessoa, isto é uma imagem daquela pessoa, isto é uma imagem daquele cachimbo. Na realidade, o Magritte, está ali é muito pequenininho, o Magritte é dos pintores mais conhecidos do surrealismo. Ele chamou a atenção que uma pintura de um cachimbo não era um cachimbo. Portanto, este quadro abre-nos às vezes os olhos, como a arte nos abre os olhos. É para isso que serve a arte. Provoca-nos, faz-nos pensar e abre-nos os olhos. Agora, não podemos fazer de uma determinada maneira, porque a arte nos abre os olhos, ou porque a ciência nos abre os olhos, ou porque a ciência nos abre os novos caminhos, recusamos o que está ao lado. O que está ao lado, às vezes, é muito importante para aquilo que nós fazemos. Ok, o Yves Klein é por demais conhecido. O Yves Klein tem toda uma história interessantíssima. Em termos químicos, podemos associar, por exemplo, o azul, foi patenteado, é o azul Yves Klein. Houve um químico que sintetizou aquele azul e o Yves Klein patenteou aquele azul, portanto, esta é uma história interessantíssima. Obviamente o Yves Klein pintava as pessoas e as pessoas faziam impressões antropomórficas, faziam... Ok, ninguém estava à espera daquilo. O Yves Klein era realmente um artista multifacetado. Por exemplo, ele deixou em várias igrejas os seus ex-votos, porque ele era muito religioso. Essa questão é muito engraçada também. E o Yves Klein, como é que ele financiava e tudo isto? Sendo instrutor de judo. ok. Tudo isto tem uma história. Hoje em dia as pessoas esperam que façam isto ou que façam aquilo. Quando alguém pensa em fazer alguma coisa, descobre um caminho. Tanto na ciência, como na arte, como na vida, seja lá o que for. Não estamos à espera que os outros nos digam como é que devemos fazer. O que devemos fazer é
propor aos outros como é que eles nos vão de pagar. Claro que isso também nos prende. E provavelmente o Ivo Cleno não queria ser preso nesse aspecto, não é? Porque se havia um capitalista que apoiava uma determinada arte, às vezes os capitalistas, talvez não, talvez sim, talvez não. O Serralves apareceu com base no mecenato. E isso é muito interessante, porque às vezes, por exemplo, o público é muito famoso por isso, às vezes os donos não concordam com aquilo que é apresentado. Mas eles respiram fundo e dizem, isto é arte, eu vou ficar na posteridade porque apoia alguma coisa. Mas se a arte for tão provocadora, aí temos alguma discussão. Portanto, o artista tem de ser realmente livre nesse aspecto. Ok, isto eu vi, isto é mesmo a ver com química, chama-se chumbo. Eu vi no Pavilhão de Portugal, eu achei muito engraçada esta obra, porque esta obra é absolutamente química. Tem aqui o chumbo, tem cobre, tem coloreto de cobre, tem coloreto de chumbo, e tem várias cores. Mas a obra é interessantíssima, daquela corrente chamada arte povera, no sentido de arte pobre, não arte poveira, que eu ouvi também. Enfim, eu ri bastante com a arte poveira, mas pronto, a arte povera, a arte pobre. E o que acontecia? Naquela pavilhão, as pessoas não sabiam que o ácido clorídrico era volátil. Então, o ácido clorídrico evaporava. Então as pessoas punham mais ácido clorídrico. O ácido clorídrico evaporava. As pessoas punham mais ácido clorídrico. Resultado, passado algum tempo, os rodapés, que eram de alumínio ou de outros metais, estavam atacados pelo ácido. É uma coisa muito simples, mas havendo um químico que dá consultoria, diz, não podem pôr ácido clorídrico assim de qualquer maneira. A fonte de mercúrio do Calder inicialmente foi apresentada para todas as pessoas verem. Então o mercúrio borbulhava, as pessoas hoje em dia, quando vocês vão ver a fonte de mercúrio, ele está completamente estanque, fechada. Porque o mercúrio, hoje, passámos do 8 para o 80. O mercúrio é coisa muito terrível, portanto. Mas naquela altura as pessoas não pensavam, vamos usar o mercúrio. Aliás, muitos artistas, sabemos hoje, morreram envenenados com os seus pigmentos. Hoje em dia os pigmentos são muito mais seguros. São pigmentos sintéticos, muito, muito mais seguros do que os pigmentos naturais, de tipo vermelhão, que era uma variante. Os pigmentos quase todos eram maus para a saúde. Vocês olham para isto e parece um líquido, mas o líquido é mercúrio. Hoje em dia, a fonte de mercúrio do Calder foi construída em 1937, está completamente fechada, obviamente. Mas em 1937 foi apresentada à frente do Guernica. E as pessoas estavam lá a ver a fonte. Quer dizer, hoje em dia não se pode dizer isso, mas um contacto mais ou menos passageiro com o mercúrio não é o fim do mundo. O problema do mercúrio é as pessoas contactarem sempre e muitas vezes e continuadamente. Isso é um problema muito interessante também, porque eu não sei ainda como é que nós podemos explicá-lo. É que, normalmente, as fichas de segurança são feitas para fábricas onde as pessoas têm um contacto continuado. Por exemplo, com o benzeno. As pessoas que trabalham com benzeno são seguidas de 6 em 6 meses, vão ao médico. O que acontece é que os trabalhadores usam todo o tipo de seguranças, máscaras, análises, seja lá o que for. Mesmo assim, há toda uma preocupação. Essa preocupação passa para a sociedade como sendo uma preocupação de todos. Acontece que as pessoas, quando contactam só uma vez, eu volto a dizer, não têm um risco assim tão grande. É muito mais arriscado
por exemplo, atravessar a rua e ser atropelado. Mas de certeza absoluta. Mas as pessoas normalmente associam a questão industrial à questão pessoal. Aliás, é muito interessante também a questão dos detergentes. Alguns, agora já não, mas alguns detergentes tinham que eram corrosivos, sim, eles eram obtidos a partir da soda cáustica. Obviamente, são muito mais perigosos porque normalmente as pessoas não sabem que segurança é que hão de ter, mas em termos industriais as pessoas sabem. Ok, da arte pólvora também temos a Vênus dos Trapos. A Vênus dos Trapos, eu já falei da arte como perceber como é que ela é feita, há arte que abre caminhos. E a Vênus dos Trapos abriu um caminho, porque em 1967, se calhar, as pessoas não pensavam que as roupas seriam um problema ambiental. Hoje em dia sabemos que é o segundo problema ambiental a seguir aos combustíveis. Portanto, em 1967, há mais de 50 anos, portanto, as pessoas podem poupar. Há artigos, por exemplo, que dizem que em 2050, por mais sustentáveis que as roupas sejam, se fizer algumas são insustentáveis. Claro que há artigos pessimistas e artigos otimistas, mas mostram um caminho, e o caminho é reciclar, reutilizar, reinventar, porque mesmo assim, sem química, nós não vamos reinventar novos tecidos que sejam completamente sustentáveis. Ok, outro caminho, já falei da conservação, a conservação da arte moderna. Este é um clássico de Joseph Beuys. Ele fez muitas tropelias, nomeadamente nos anos 70 ou 80, ele fez um OVNI. Não sabemos se ele acreditava em OVNIs ou não, provavelmente sim, provavelmente não, os artistas são o que são, mas ele em 1964 fez uma coisa chamada a cadeira de banha. Basicamente agarrou em banha e pôs numa cadeira. Agora estamos em 2020, como é que nós conservamos a cadeira de banha? Obviamente aquela banha está toda rançosa. Então, basicamente, foi posta num ambiente à prova de oxigênio, ok? Tudo isto é caricato, tudo isto é artístico, tudo isto mostra-nos alguma coisa. Portanto, quer dizer, os Jovens Boys em momento nenhum pensou que em 2020 a sua cadeira estava num museu, ok? Isto é uma anedota. Ok, o Museu John Tingley, se vocês forem a Basileia, eu recomendo que vão lá. Aqui não sei, não se vê, mas várias das esculturas são animadas. Vocês podem carregar e as esculturas mexem-se. As esculturas são do Tingley. O Tingley era o marido, ou pelo menos companheiro, de Jean Dubuffet, e vocês vão encontrar em Paris, por exemplo, jatos de tinta dele e esculturas dela. As esculturas dela são muito reconhecíveis. Vocês olham e dizem, isto parece um Buffet. Isso é arte também, porque vocês quando agarram num objeto e vocês dizem imediatamente quem é o autor daquele objeto ficou na história. Não é? Embora isso também faz com que haja falsificações, não é? O Jean Tingley fez este carro e alguém quer imitar o Jean Tingley carro noutro carro qualquer, e tenta vender a alguém. Ok, isto tem a ver com fraude, tem a ver com... Obviamente a química também ajuda a perceber. Vamos agora entrar num problema químico muito interessante, que é o problema da arte hiperrealista. Que sem química vocês não vão conseguir. Porque usa polímeros, por exemplo, usa corantes, usa vernizes para dar aquela ideia das pessoas a suar, usa os pelos, vocês se chegarem ao pé de uma escultura hiperrealista, os pelos parecem quase verdadeiros. Isso encontra vários caminhos, não só na escultura hiperrealista, como também nos efeitos especiais do cinema e porquê. Mas a escultura hiperrealista é muito enganadora, porque a hiperrealidade, às vezes não há nada que se pareça com isso. Eles imitam realidade, os artistas
com a ajuda dos cientistas, imitam a realidade, mas às vezes a realidade não é aquela. Portanto, eles inventam alguma realidade. Aqui nesta imagem do Anne Hanson, vocês vão encontrar verdadeiras, são um bocadinho menos organizadas. Não sabem bem o que é que hão de fazer, estão a olhar para o telemóvel, enquanto as pessoas que são uma escultura são assim para sempre. Ok, falar do Norman Rockwell é óbvio, os americanos adoram Norman Rockwell. O Norman Rockwell pintava capas para revistas antes de aparecerem as fotografias. Eu acho esta deliciosa, porque basicamente a criança que descobriu o fato do Pai Natal. É uma coisa muito americana. O fato do Pai Natal, obviamente, não era vermelho, só ficou vermelho com a Coca-Cola. Isso é muito engraçado, porque a arte vem também dos objetos que contribuem para ela. Às tantas, a Coca-Cola vestiu o Pai Natal de vermelho e o Pai Natal ficou vermelho para todos. Okay? Mas basicamente, agora, eu descobri há pouco tempo um quadro de Norman Rockwell que chama-se A Barbearia, que é o quadro mais conhecido de Norman Rockwell. E tenho visto as discussões, na verdade, é muito difícil, se não impossível, se não com montagem, como ele fez, aliás, dar aquela imagem da barbearia com vários cenários. Portanto, nós olhamos e vemos, por uma janela, nós vemos a barbearia. Nós olhamos e vemos lá ao fundo as pessoas a discutir. Quando nós olhamos para uma coisa, não olhamos como sendo um objeto bidimensional, nós olhamos como sendo um objeto tridimensional. E o Norman Rockwell, criando essa ideia de, com um objeto bidimensional, ele conseguiu criar essa impressão que nós temos de olhar para uma coisa, olhamos para a esquerda e vemos uma mesa, olhamos para a direita e vemos uma janela. Ele conseguiu. Portanto, eu chamo já a atenção, isto não tem nada a ver com química, mas também tem a ver com ótica, é muito importante a ótica também, a física de alguma forma. Nós vamos encontrar em quadros coisas que parecem realidade, mas não há nada que não, na realidade assim. Por exemplo, aqueles quadros que nos seguem com o olhar, aqueles quadros que nos olhamos da esquerda e ele está a olhar para nós, nós olhamos da direita e ele está a olhar para nós, nós olhamos da esquerda e ele está a olhar para nós, nós vamos para a direita e ele está a olhar para nós na mesma. Como é que é possível com ótica? E, portanto, não é, parece realidade, mas não é. Ok. E há pessoas que exploram isso até mais não. O Ron Mueck, por exemplo, agarrou num recém-nascido, chamado rapariga, e fê-la descomunal. E nós encontramos na literatura, por exemplo, nas viagens do Gulliver, ele vai para a Ilha dos Gigantes e fica impressionado com as pessoas muito grandes. Nós, normalmente, a Disney só fez os muito pequeninos, os liliputianos. Há uma ilha qualquer que são o contrário, que são gigantescos. E nós podemos ver que, de facto, isso engana-nos. Quando as coisas estão muito longe, estão mais pequenas. Quando eles estão muito perto, parecem maiores. Em perspectiva, não sei, deixamos isso para os especialistas, mas de qualquer forma, a perspectiva é também uma convenção, é um engano no nosso cérebro. Ou seja, as neurociências enganam-nos também. E por isso é que nós somos não só enganados na arte, como enganados na vida. Achamos que fazemos uma determinada coisa e a coisa está errada. Por isso é que os vigaristas e os professores às vezes nos enganam. Vocês, acho que não sei se leram, provavelmente não, mas havia um presidente americano que falava para determinadas pessoas e quando as pessoas o ouviam, diziam, muito bem. Os surdos diziam, ele está a mentir. Isso é uma história incrível, porque, de facto, havia pessoas que gritavam com base nas palavras e havia pessoas que só olhavam para a imagem e viam o contrário das palavras. E isso faz-nos pensar, mais uma vez, a arte é importante para nos fazer pensar. E, por exemplo, quando nós vemos este objeto horrível, no Restauro Renascido, quer dizer, depende,
pode ser interessantíssimo. Quando encontramos um objeto artístico assim, nós podemos pelo menos pensar. E a arte faz-nos pensar quando seja bela, quando seja não bela, quando seja diferente. Agora, se a arte for aquilo que nós estamos à espera, é que não há arte. Por exemplo, aqui eu encontrei esta exposição, alguns em Espanha, da Yoko Ono, uma cantora horrível, como vocês sabem, canta mesmo mal. Foi a antiga mulher do John Lennon. Ela tem uns quadros, ela já era artista antes de casar com ele, que são interessantíssimos. Por exemplo, este aqui, todos nós somos feitos de água. É verdade. E tem uns frasquinhos, obviamente isto é uma fantasia, imagino que aquele frasquinho não seja do Miles Davis e outro frasquinho não seja do Thomas Mann, mas poderia ser. A água do Thomas Mann era muito parecida com a do Miles Davis, se calhar até era igual. A água do August Strindberg era igual à água do Samuel Beckett. Ok, isso faz-nos pensar. Não está aqui, acho eu, mas, por exemplo, numa grande exposição que foi feita a Yoko Ono, ele tinha um jogo de xadrez que as peças eram todas brancas. Ok, isso faz também nos pensar noutra coisa. Estamos tão habituados a determinadas coisas que parece, já pensámos nisso, mas se calhar a Yoko Ono pensou nisso há muito tempo. Ok, eu não estou a defender Yoko Ono, não acho particularmente interessante, mas de facto os artistas fazem-nos pensar e às vezes tornam-se nisso, não é? No mesmo museu havia um artista brasileiro, o Ernesto Neto. Aquela exposição foi impressionante porque o Ernesto Neto fazia instalações, a instalação chamava-se Antropodino e havia partes que as pessoas podiam usar, neste caso podiam-se deitar, havia partes que as pessoas podiam cheirar, havia partes que as pessoas podiam mexer, mas não havia partes que as pessoas não podiam mexer. Isto é uma coisa que me dá uma certa confusão, porque de alguma forma, naquele museu eu notei isso, foi a primeira vez, acho que eu notei mais, que havia uma espécie de reverência pela arte moderna. Porque tipo, a arte antiga sempre houve. E às tantas, a arte era uma coisa mais sagrada do que o sagrado, do que as igrejas. Não sou particularmente católico, mas isto fez-me uma certa impressão. Porque é que nós podíamos deitar em determinados sítios e outros não podíamos? Eu sei porquê. Porque há sítios, de facto, que estão preparados para as pessoas deitarem, há sítios que não estão preparados para as pessoas deitarem, só estão preparados para as pessoas verem. Aconteceu isso também na Dinamarca, havia uns sítios com camas. Aliás, os países nórdicos são muito conhecidos pelo descalçar, e tanto havia sítios com alcatifas e as pessoas tinham de descalçar quando entravam lá, e quando olhavam para as camas, era de uma artista suíça, era impressionante, na verdade. E isto é a arte moderna no seu máximo, que é as pessoas podem fruir da arte, em vez de só olhar, podem estar dentro da arte. Ok? O Gustavo Metzger, aliás, foi um dos primeiros artistas a usar os aspectos científicos da arte. Neste caso, os cristais líquidos. Ele agora, em 1965, mal apareceram os cristais líquidos, ele fez logo quadros com os cristais líquidos. Hoje em dia os cristais líquidos são uma coisa muito normal, temos nos nossos óculos, temos nos televisores, temos nos computadores. Na cultura não era. E, portanto, o Metzer agarrou naquilo e fez uma obra de arte. Outros artistas agarraram, por exemplo, nos hologramas. Ou seja, a ciência acaba por influenciar os artistas também nos aspectos técnicos. Não é só na pintura, é também nas esculturas. Aqui temos o mesmo autor, é mais antiga ainda, é a arte autodestrutiva. Eu não recomendo isto a ninguém, mas pronto. Basicamente, as coisas eram pintadas com ácido clorídrico e, portanto, estragavam-se, autodestruíam-se. Isso é uma forma
os químicos às vezes não percebem muito bem a ironia dos artistas. Bem ou mal, é preciso é que falem de nós. Portanto, ok, este artista usou ácido clorídrico. Fantástico, ácido clorídrico. Há um quadro que não tenho aqui, mas é muito interessante, que é a paz através da química. Que maravilha! Um quadro que diz a paz através da química. Na altura, é do Liechtenstein. Na altura, o Liechtenstein pensou naquele quadro como sendo irónico. Não havia paz nenhuma através da química. Segundo os artistas, a química era uma coisa má. Ok, é isso que nós temos de contribuir. Nós temos de falar com os artistas e dizer: a química não é má, nem boa. A arte não é boa nem má. São assim, fazem parte do nosso mundo. Agora, as pessoas agarraram num quadro de Roy Lichtenstein, que era irónico, e dizem: finalmente falaram da química. Isso acho há um bocado anedótico. Da mesma forma, também há um filme que é o The Graduate, A Primeira Noite, em português, que tem uma palavra só, quase uma palavra que é: o futuro está nos plásticos. Obviamente os químicos vieram correr: um filme que fala dos plásticos. Mais uma vez, o filme era irónico. O que é importante, e por isso é que nós precisamos da arte, é que as pessoas percebam que os plásticos são fantásticos. Aliás, é uma canção Plástico Fantástico, mas pronto, dos Beach Boys. Mas os plásticos são realmente fantásticos. As esculturas hiperrealistas são feitas de quê? De polímeros. Os cristais líquidos são de quê? De polímeros. O mundo é muito mais sustentável à conta dos plásticos. Os plásticos não são o fim do mundo. O que acontece é que os artistas, como todas as pessoas, recebem imensa propaganda, imensa propaganda. Então, os químicos são uma espécie de malvados do sistema, mas não é verdade. Isso não é nada verdade. E a arte tem de refletir isso. Pode refletir o que quiser, obviamente, não, sou contra a censura, eu sou a favor da liberdade, mas também tem de refletir alguns aspectos positivos. Ok? E eu encontrei isto em Nova Iorque, é de um nome mais uma vez impronunciável, que era um artista polaco, que tinha sido, foi um grande ativista dos artistas com SIDA. Esta coisa chama-se escultura do pão. Eu encontrei por acaso um espanhol que estava a me dizer, perguntou-me, porque ele provavelmente sabia também: isto não é o pão original. Não sei, eu acho que não pode ser o pão original de 1988, mas a ideia de cozer um pão, de cozer a boca, que o David fez também. Aliás, o David ficou muito famoso também porque ganhou uma ação contra os moralistas americanos. Eles não queriam que fossem expostas as coisas dele, porque ele era imoral. Então fizeram-lhe uma ação. Ele, contra eles, fez uma ação contra os moralistas e ganhou a ação. Então o juiz deu-lhe $1. Ok, é $1 simbólico, mas ele ganhou a ação. Ele tinha direito a mostrar o que pensava. Eu também penso assim. As pessoas têm direito a mostrar o que pensam. Claro que são responsáveis pelo que fazem. Se promoverem determinadas coisas, se aquelas coisas forem erradas, obviamente têm de pagar. Mas as pessoas são livres de pensar, dizer o que pensam. Agora, pôr grelhetas nas pessoas não é nada científico, não é nada artístico. Eu adoro este, porque é da Joana Vasconcelos. Aqui em Portugal odeiam a Joana Vasconcelos. A inteligência odeia a Joana Vasconcelos. E quando apresentei esta coisa, houve um colega meu que disse, que era da parte das humanidades, disse: espera que não apareça nenhum quadro da Joana Vasconcelos. Infelizmente, o meu projetor falhou antes de aparecer no quadro da Joana Vasconcelos. Porquê que as pessoas odeiam a Joana Vasconcelos? Pensem um bocadinho. Ok, eu não vou responder, eu sei, eu tenho umas ideias, provavelmente não são as mesmas. Eu gostei muito da Joana Vasconcelos. Há uns anos atrás, quando a Joana Vasconcelos esteve aqui em Coimbra e fez pessoas que não gostam da Joana Vasconcelos, o sucesso fácil. Pensam ainda no artista como sendo um desgraçadinho, que não é fácil.
É engraçado porque este candelabro é feito com tampões, ok? E faz-nos pensar. Obviamente, isso é um objeto kitsch. Aliás, a Joana Vasconcelos explora muito o kitsch dos objetos, porque, obviamente, um candelabro feito de tampões é um objeto kitsch, porque os tampões, como sabem, são para pôr em determinados lugares, não para fazer lustres. Mas podemos, pelo menos, pensar, em vez de diabolizar imediatamente, sem pensar. É isso que é importante. A ciência é também essa capacidade de pensar porque é que nós pensamos daquela maneira. E depois há uma outra pessoa que diz, penso de outra maneira, por isto ou por aquilo. E depois há um revisor que diz, mas se calhar aquela pessoa pensa de uma determinada maneira, faz de uma determinada maneira, fez aquelas experiências daquela maneira, tem direito a publicar. Okay? E é isso que funciona a ciência. O Peter Garfield é muito famoso também pelas suas casas explosivas, mas também pelos seus lixos. Eu acho muito interessante este quadro porque You are so unaware of your beauty, que é a beleza do lixo. Quando vocês olham para o lixo é belo. É verdade. Infelizmente é verdade. Quando vocês olham para uma lixeira com aquelas gaivotas a voar e as pessoas, claro que nós sabemos que ele cheira mal, mas o que é que aconteceu? O Peter Garfield, para chamar a atenção para o lixo, fez uma escultura com lixo de alguma forma. Nós, a arte é isso, a arte faz-nos pensar, mas faz-nos pensar e faz-nos agir e faz-nos modificar, mas não é estática. Portanto, quando o Peter Garfield fez uma escultura com lixo, as pessoas estão a dizer, oh, o bicho, o homem faz o lixo, está sempre a fazer lixo, não sei o quê. Calma. Se calhar aquele lixo que o Peter Garfield pôs naquela escultura já não existe sequer. Hoje em dia as pessoas estão a pensar como fazem embalagens muito mais amigas do ambiente. Porquê? Porque alguém chamou atenção para esse problema. A arte a arte pode ser estática, mas a ciência não é. Aliás, a arte não é estática, mas um artigo publicado nos anos 60 é diferente de um artigo publicado nos anos 80. Um artigo publicado nos anos 2000 é diferente do artigo publicado nos anos 80. Portanto, não podemos olhar para o passado dos anos 60 como sendo hoje. Quer dizer, os pessimistas já acham sempre que as coisas estão piores. Ok, mesmo na arte também. Antigamente é que era bom, pintavam quadros fantásticos e hoje só fazem coisas com lixo. Não é verdade. Às vezes fazem quadros fantásticos e na altura também faziam quadros fantásticos que não eram reais. A fotografia nunca vai substituir os quadros, porque a fotografia é outra forma de arte, diferente, ok? Não, obviamente não temos nenhuma necessidade de pintar os quadros de forma hiperrealista, mas, por exemplo, Medina, ali na Escala da Rainha, tem um quadro numa tricana que é uma coisa incrível, porque o quadro persegue-nos da esquerda e da direita. Não há nenhuma fotografia que faça isso. E, portanto, o lixo é a mesma coisa. Faz-nos pensar, mas não podemos ficar a pensar nisto como sendo a realidade sempre e para todo o sempre. Ok? Mesmo a religião está em evolução. Portanto, tanto a ciência como a arte estão em evolução. Ok, muito obrigado por tudo. Provavelmente eu demorei mais tempo do que estava à espera. Eu tenho a agradecer ao Centro de Química. Eu preparei esta apresentação para a Bienal Ano Zero, como expliquei. E agora estamos a fazer as apresentações online por uma questão de gosto, já que estamos aqui. De facto, podemos alguns publicá-las, porque é muito importante publicar as coisas para que as pessoas possam refletir sobre elas. Muito obrigado.